So hello guys, how are you doing? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre wishes and regrets. Então falar sobre desejos e arrependimentos, ok? Então, if you wish, um desejo e regret, arrependimento, tá? Respectivamente. E a gente vai falar, não vamos falar sobre os vários verbos que você pode usar para falar sobre desejos e arrependimentos, mas a gente vai falar sobre um verbo que dá para falar sobre os dois, que é o wish, tá? Então, esse verbo significa várias coisas. Ele pode significar desejar, gostaria, aí vai depender da situação. Só que você tem que pensar como é que ele está na frase. Então, se ele estiver no presente e depois dele você tiver um verbo no presente, então ele é desejo, tá? Ele for example, I wish to be rich. Então eu desejo ser rico. Então aí, ó, presente, afirmativa. Não tem a ver com o que a gente está estudando. Então o caso que eu estou falando aqui você vai usar para falar sobre gostaria, desejaria que alguma coisa fosse de alguma forma ou um arrependimento. Então, I wish, ó, olha a primeira frase. I wish to be rich. Então, eu quero ser rico, presente. Olha a outra, como é mais imaginária. I wish I had a lot of money. Então, eu gostaria de ter muito dinheiro. Então, aí já não é uma coisa direta. É uma imaginação, uma possibilidade. E aí, nesse caso, é um desejo, né? Então, eu queria ter muito dinheiro. I wish I had a lot of money. E aí você vai ter, ó, I wish I had. Então, o outro é wish com verbo no infinitivo. Aí é I wish I, sujeito de novo e o verbo no passado. Mas eu vou falar mais na estrutura sobre isso. So, I wish I had a lot of money. Então, eu estou falando da mesma coisa, mas de forma diferente. No primeiro, eu tenho um verbo desejar, uma coisa mais direta. No segundo, eu tenho um gostaria, uma coisa mais imaginativa. So, I wish I had a lot of money. E o terceiro caso, eu já estou falando sobre um arrependimento. I wish I had worked harder and saved more to have more money. Então, eu gostaria de ter trabalhado mais e ter poupado mais dinheiro para ter mais dinheiro agora. Então, os três casos são... Eu estou dizendo praticamente a mesma coisa, mas de formas diferentes. No primeiro, eu estou sendo direto, falando no presente. No segundo, eu estou no passado, falando sobre um desejo, um gostaria, uma coisa mais irreal um pouquinho. Não irreal, mas improvável. No terceiro caso, eu estou me arrependendo de uma coisa que eu não fiz e que não gerou e que não me levou a tal resultado. Porque eu queria ter feito de forma diferente. Ok? Então, essa é a diferença do wish do regret. E eu posso falar, me arrepender de outras formas. Eu poderia usar o verbo regret. I regret not having saved money. Eu me arrependo de não ter poupado mais dinheiro. Mas nesse caso a gente está estudando o wish, que vai ter os dois sentidos, tá? Então, para não complicar muito, vou ficar só nele. Então, a estrutura dele você vai ter... Geralmente é usado em afirmativa, tá? Porque se você fizer uma pergunta, por exemplo, se você se arrepende, aí você geralmente usa o regret. So, do you regret having spent all that money? Então, já pense nele na forma afirmativa. Eu coloquei só afirmativa aí para vocês. Então, a gente tem o sujeito, mais o wish, que é o gostaria, mais o sujeito novamente, só que é o que vai conjugar o verbo principal, no passado. E aí, o verbo principal vem no passado simples, mais o objeto, tá? So, I wish I had studied more. Então, eu gostaria de ter estudado mais. Então, a gente traduz assim, eu gostaria de ter. Mas aí, eu gostaria que eu tivesse estudado mais. Seria tipo isso. Jeff wishes he were in England. Então, Jeff gostaria de estar na Inglaterra. E aí, ó, percebam que quando a gente está falando com situações mais irreais, mas não tão palpáveis e possíveis de acontecer, a gente coloca o to be no were para todas as pessoas, do primeiro à última. I wish I were. Então, pro why, no passado é was. Mas com o wish, que você está lidando com uma situação hipotética e provavelmente não real, você usa o were, tá? Então, subjuntivo. So, I wish I were, you wish you were, he wish he were, she wish she were. Então, sempre com were.
E o resto seria were normalmente. Jeff wishes he were in England. They wish they had a car. Então, Jeff wishes he were in England. Então, Jeff gostaria de estar na Inglaterra. They wish they had a car. Então, eles gostariam de ter um carro. TikTokers wish they were famous. Então, TikTokers, né? Quem é da rede social TikTok e começou recentemente, eles gostariam de ser famosos, né? So, just a joke, que é só uma piada. Don't judge me. But it's just to show you an example. Então, wish they were. Então, gostariam de ser. Okay, so that's the use of wish for wishes and regrets. Então, uso de wish para wishes e regrets, tá? Então, vou passar uma atividade para vocês falarem sobre desejos e arrependimentos também, envolvendo wish, tá? Para vocês praticarem um pouquinho. So, I hope you like this video and see you next week. Bye!